Olá, alunos! Estamos começando a nossa aula de número 5 da matéria de linguagem script. Hoje nós vamos falar sobre caracteres coringas no Bash. Vamos lá então para o conteúdo. A agenda da aula, nós vamos falar sobre o caractere asterisco e sobre o caractere ponto de interrogação. Começando aqui com o caractere asterisco, ele possui um valor de todos, podendo substituir qualquer valor. Professor, como assim? Então, um exemplo aqui do cat asterisco ponto txt. O que isso significaria? Significaria que o cat, primeiramente o comando lá, vamos relembrar, ele serve para a gente ver o conteúdo dos arquivos, certo? E aí no caso, o comando cat a gente tem que escrever lá o nome do arquivo. E aí nesse caso aqui, o que ele quer dizer? Que vai ter um asterisco antes da extensão. E a extensão no caso aqui vai ser txt. Então o que significa isso? Que qualquer coisa que seja da extensão txt é para o cat mostrar. Então se eu tiver lá 1, 2, 3 mil valores com a extensão txt, o cat irá mostrar todos eles. E aqui embaixo tenho aqui o cat arquivo ponto asterisco, seria o contrário. O que tiver com o nome arquivo ponto qualquer extensão, ele vai mostrar. E aí aqui pode ser um doc, um xls, qualquer arquivo, qualquer extensão, na verdade, com o nome, desde que seu nome seja arquivo. Então, lembrando, esse asterisco aqui, ele serve como valor de todos, ou seja, ele serve para substituir qualquer valor, independente da quantidade de dígitos. Diferentemente do caractere ponto de interrogação. Ele também pode substituir qualquer valor, mas somente um caractere, ou seja, um dígito. Como assim, professor? No cat aqui de novo eu tenho um arquivo ponto de interrogação .txt. Vamos imaginar lá que eu tenho um arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, tudo .txt. Se eu coloco esse arquivo ponto de interrogação, ele está me dizendo o seguinte, olha, o arquivo ele tem que começar com o nome arquivo, ele tem que ter uma extensão .txt, e aqui onde está a interrogação pode ser qualquer valor, só que ele só vai considerar um dígito. Como seria isso? Suponhamos que eu tenho um arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 e arquivo 10. Aqui eu tenho um dígito, aqui eu tenho um dígito também, aqui eu também tenho um dígito, só que aqui eu tenho 2. E aqui eu só tenho um ponto de interrogação. Então, se eu colocar esse comando, o que ele ia mostrar? O conteúdo desses 3 arquivos. Do 10, ele não iria mostrar. Pois bem, se fosse aqui o segundo exemplo, arquivo, ponto de interrogação, ponto, 3 pontinhos. Ele substitui o que? Esse pedacinho aqui, aí tem um ponto da extensão e mais 3 pontos de interrogação. O que significaria isso? Qualquer arquivo que a extensão tivesse 3 dígitos, ele conseguiria substituir. Então, se eu tivesse, por exemplo, lá, um arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3... Só caiu o arquivo 1 aqui, ele seria um txt. O arquivo 2 ele seria um doc. E o arquivo 3 aqui, ele seria um mp3. O cat tentaria mostrar o conteúdo desses arquivos? Sim. Só o mp3 aqui que eu acho que não daria certo, porque é um tipo diferente de texto. Mas ele tentaria mostrar isso daqui. Por quê? Porque tem o nome aqui, que seria arquivo 1, 2 e 3. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Ponto a extensão, que seria 3 dígitos, ok? O mp3 novamente dizendo, eu acho que provavelmente ele não ia abrir, provavelmente ia tentar abrir o hexadecimal, nunca fiz esse teste, mas só para mostrar que seria os 3 dígitos da extensão do arquivo, beleza? Vamos então lá para o nosso ambiente de testes. Estou aqui com o meu ambiente de teste. Vamos lá fazer o teste aqui do caractere, o caractere asterisco. Bom, eu vou listar aqui, não tem absolutamente nenhum arquivo criado. Né? Ele não está me mostrando nada. Então vamos criar aqui rapidinho. Bom, aqui eu dei um ls. Eu criei o arquivo
.txt, o arquivo 2.txt e o arquivo 3.doc. Então, se eu colocar aqui cat *.txt, o que ele vai me retornar? Ele vai trazer todos os arquivos com qualquer nome, desde que tenha a extensão .txt. E ele imprimiu lá o olá e o oi, que é o arquivo 1 e o arquivo 2. Por que não imprimiu o 3? Porque o 3 não tem a extensão .txt. E aí, então, se eu quiser imprimir, por exemplo, todos os arquivos aí que tivesse, por exemplo, doc, né? Então, posso fazer o contrário aqui, cat.doc, né? Asterisco.doc. Então, ele vai imprimir só o tudo bem. Tranquilo? Então, esse asterisco ele vai pegar tudo. E aí, se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui. Então, no caso, esse asterisco ele vai pegar tudo. Deixa eu limpar aqui a tela. Se eu colocar esse comando aí, arquivo asterisco ponto asterisco, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer o documento que tiver ali, o arquivo, alguma coisa, ponto, qualquer extensão. Então ele me trouxe todo mundo. Vou limpar aqui novamente. Ah, professor, mas ele só trouxe todos aí porque você colocou ponto asterisco no final da extensão. Certo, se eu colocar aqui cat arquivo ponto asterisco, assim dessa forma, ele simplesmente não encontrou ninguém. Ele encontrou nenhum arquivo e nenhum diretório. Por quê? Porque não existe qualquer arquivo criado aqui que seja somente arquivo ponto extensão. Se eu tivesse, aí sim ele poderia aparecer, mas não é o caso. Vamos seguindo aqui então para o ponto de interrogação. Deixa eu limpar a tela aqui novamente. Vou listar. Então, se eu colocar aqui cat arquivo ponto de interrogação, porque no caso atenderia o arquivo 1, o 2 e o 3. Até esse momento, se eu colocar aqui .txt, eu só atendo o 1 e o 2. Se eu dou um Enter, ele vai mostrar somente os dois novamente. Ah, professor, a mesma coisa do asterisco, certo? Mas o asterisco, se eu tivesse um arquivo 10, por exemplo, ele iria funcionar. A gente pode até criar aqui para fazer um teste depois. E aqui o cat arquivo ponto, vou colocar o arquivo ponto de interrogação ponto 1, 2, 3. Então, em tese, ele vai me trazer todos os arquivos. Ele me trouxe todos. Vamos criar aqui. Opa. Colocar aqui. Eco bem-vindo. Ele vai jogar na saída do arquivo 10.txt. Então, vou limpar aqui a tela. Se eu der um cat arquivo ponto de interrogação ponto txt, o que ele vai trazer? Somente o arquivo 1 e o arquivo 2. Por que ele não trouxe o arquivo 10? Porque tem o 2 caracteres ali. Mas se eu trocar esse ponto de interrogação aqui por um asterisco, o que ele vai me trazer? Os 3 arquivos. Porque no independente se eu tivesse um arquivo 10 ou um arquivo 1000, não interessa quantos disso eu tivesse depois de arquivo até a extensão. Ele iria me trazer isso daí. Por isso ele trouxe o olá, o bem-vindo e o oi. Então podemos fazer mais um teste aqui. Com arquivo ponto de interrogação ponto asterisco. E, em tese ele vai me trazer só quem tem um dígito depois do arquivo até o ponto e qualquer extensão. Então ele me imprimiu olá, o oi, tudo bem, que seria o arquivo 1, 2 e 3. Tranquilo, pessoal? Bem facinho, né? Trouxe aqui duas referências do Guia Linux e do Vivo Linux. E a nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Façam os exercícios, pratiquem bastante e até a próxima aula.